Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Lucas 20, verso 1, que diz o seguinte: num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e perguntaram: dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? E quem é que te deu esta autoridade? E respondeu-lhe Jesus: também eu vos farei uma pergunta, e dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creram? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque tem por certo que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então lhes respondeu o Senhor Jesus: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Amém? Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus? Quem crê, dá glória a Jesus no Senado. Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Posso colocar meu paletó aqui no teu baixo? Muito obrigado. Depois a gente acerta quanto vai valer lá, viu? O aluguel. Filho, presta atenção. Você pode não ter respostas para significar ou explicar o que é igreja, mas a Bíblia tem. Ou então dizer exatamente do que é feito as suas lideranças. Eu me refiro àqueles que foram designados por Jesus a apacentar, a cuidar da sua obra, tá? E hoje vai ser pregado aqui, irmãos, a pedido do meu Senhor, uma coisa tão importante que até o dia de hoje, em pleno século de evolução, segundo a ciência de evolução, de consciência, de conhecimento, de inteligência humana, nós ainda nos deparamos com pessoas submetidas a autoridades humanas, mais do que a divina, obedecendo a homens como se eles fossem deuses na terra. Eu poderia dar aqui a você um exemplo, mas começa aqui pela questão de Lucas capítulo 20, verso 1 e verso 8, que nós lemos aqui. Qual era o problema dessas facções? Tá? Porque o sacerdócio, os escribas, os fariseus, os saduceus, deixa eu dar uma indicação importante para você aqui, para quem lê a Bíblia, tá? Todos esses partidos no Evangelho eram partidos financiados por Roma. Está na historinha lá para você aprender. E todos esses homens eram pagos por Roma para fazer um processo de reeducação com o povo israelita, com o povo judeu. E isso causou para o povo judeu o corte de muitos livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia, ao ponto de ficarem somente com 5. Cegos, míopes e completamente fora daquilo que rege a palavra de Deus no seu período, porque homens dedicados por Satanás, investidos pelo Estado, estavam infiltrados no meio do povo exatamente para fazê-los serem atraídos pelas novas ideias, que é o helenismo, nada mais do que um movimento greco-romano. Isso está na história, só que eu não estou falando porque se trata de conhecimento geral, porque se trata de uma interrupção que está registrada no Evangelho do período da mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de homens que até hoje lutam para que a igreja não seja educada pelo Evangelho,
mas educada por tradições, costumes e novas ideias. Amém? Amém ou não? Inclusive dedicados a mudarem a Bíblia e mudarem os textos originais, que nós também já pegamos para tratar isso com vocês, e hoje é uma evidência cometida pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é a precursora nessa fraude, né, que eu estou me referindo aqui. Mas quando esses partidos financiados pelo Estado surgiram no cenário do nosso Salvador, qual o problema deles com o trabalho que Jesus fazia? Será que você pode me responder? Simples. O Senhor exercia uma autoridade que não era eleita por homens e nem nomeado pelo Estado. Ele não ia lá pedir licença para o Estado e nem para as autoridades para fazer o que ele fazia. E nem João Batista também. Então esses caras ficaram incomodados, não só pela questão do perigo que eles corriam, da sociedade pública não atender mais aos apelos do Estado, por amar tanto esse Jesus. O medo deles não é só de que Roma perdesse a coroa sobre o povo judeu, mas de que eles passassem a obedecer tanto o Senhor e amá-lo tanto, que os homens não teriam mais autoridade sobre as pessoas, que infelizmente como tem hoje. E se preocupam também, quando vê pastores compromissados com a palavra, você não sabe a repercussão que isso tem no sistema, no inferno, nos escombros daqueles que governam o mundo, tá? Então o interesse desses caras aí, em indagar ao Senhor, nada mais era do que este, de perder poder sobre o povo. E indagam ao Senhor, com que autoridade você fala, com que autoridade você opera, com que autoridade você ministra, com que autoridade você manifesta esse poder. E o Senhor, conhecendo muito bem quem eram esses caras, fez uma brincadeira com eles aí, e eles foram pegos, e não deu essa resposta, mas hoje nós vamos dar aqui, a você que está aqui nessa noite, que talvez, infelizmente, se sujeita mais a homens ou a si próprio do que a Deus. E quais serão as consequências para a tua vida, se ficar certo de que por amor e respeito aos homens você traiu e feriu o Deus verdadeiro? Você já pensou nisso? Já parou para fazer o cálculo? Será que Deus vai ter misericórdia de você? Será que Deus vai ter uma compreensão sobre você? Papai, é mamãe, é titio, é titia, é o professor, é o delegado, é o presidente, é fulano, é ciclano, é beltrano, são pessoas ilustres. Mas será que Deus vai entender que, por causa de laços afetivos, laços políticos, por laços de amizade, você o desprezou e o negou? Dependendo do ponto de vista, todo homem tem a sua elucidação e o seu pensamento. Então hoje eu vou te pregar a palavra aqui. Não vou falar de uma coisa que eu penso, do que eu acho, mas de uma coisa que também eu quero ser tratado daquilo que a Bíblia ensina. Eu tenho amor e respeito, como também sujeição a pessoas que vivem esse espaço do universo comigo. Eu vivo num sistema e me preocupo saber me comportar perante ele e não ser fora da lei também. Mas minha gente, por inúmeros séculos, os homens, infelizmente, não souberam dividir as coisas. E hoje continuam errando. E por causa da sujeição aos homens, vão perecer no fogo do inferno, porque não conseguiram amar esse Deus que morreu para salvá-los. Então eu começo pela questão do poder legítimo, porque autoridade quer dizer desempenho, ação, controle, uso, disposição de autoridade para com alguma coisa. E isso tem na igreja. Teologicamente se comprova que nós temos uma autoridade aqui. E precisamos identificá-la e discerni-la bem. Eu queria que você abrisse o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, já preparasse esse texto para o pastor. E eu começo por esta questão. Autoridade. O único poder legítimo pertence a Deus. Diga, o único poder legítimo pertence a Deus. Toda autoridade, em última análise, pertence a Deus. E as autoridades
que os homens possuem, que foram delegadas por Ele, não são nomeadas e eleitas pelo povo. E aqueles que têm autoridade de Deus vão prestar conta. Amém? Amém ou não? 2 Pedro 2,9, lê o texto. Amém? Então quem tem o poder legítimo na prática, não é só na esfera da fé, é no universo criado. Quem tem o poder legítimo é aquele que criou. Quem tem a autoridade, em última instância, para dizer exatamente o quê? O que vai ser na prática da vida e da fé, é Deus que tem que estar agindo nesse propósito com a nossa vida. Bom, como todo mundo percebeu, se nós pegarmos esta informação bíblica aqui e implementarmos na nossa vida, nós vamos ter constrangimentos, é óbvio que sim, porque todo mundo quer ter autoridade sobre si mesmo e também sobre as suas escolhas. Mas quando você diz que você tem Deus, eu vou começar pela questão da teologia, que você diz que Deus habita na tua vida, você está querendo dizer que Ele tem a autoridade máxima de tudo aquilo que você é ou de tudo aquilo que você faz. E em última instância, quem tem que prevalecer é Ele, não você. Aonde entra a hipocrisia aqui? Não é isso que as pessoas estão vivendo, nem isso que elas estão demonstrando. Mas se você for fazer aí um questionário com todos os religiosos ali fora ali, todos vão dizer que Deus habita na vida dele mesmo assim. E eu queria saber que Deus que é esse que entrega autoridade aos homens que lhe pertence, que ele não ortogou a ninguém, mas que dá na mão do povão aí para eles fazerem o que querem com a vida. Por isso que a igreja é uma instituição que serve a Cristo, que serve a Deus. Porque entre o homem e a palavra de Deus, ela vai ter que fazer essa escolha. E nós estamos falando exatamente disso aqui. Não se trata de uma teoria, mas de uma prática de vida. Deus habita em mim. Ora, se Ele habita, quem governa essa estrutura que você chama de vida e de corpo? Porque se o Deus que você professa é verdadeiro, Ele não vai querer disputar com você essa autoridade, filho. Você não está lendo revistinha de Mônica e Cebolinha, pelo amor de Deus. Quem é teu instrutor? Teu inquisidor? Quem é o teu educador? Quem anda ensinando para você coisas relativas a Deus? Que fez você formar essa ideia de que a vida é tua, de que o corpo é teu, de que o mundo é teu, e você sai fazendo o que você quer da vida sem consequências. Minha gente, não vamos falar de religião porque nós vamos falar de extremismo. Minha gente, não vamos falar sobre religião porque nós vamos falar de beatismo. Os caras têm medo. Medo do quê, pastor? De assumir que tem uma autoridade acima dele. Você pode definir o que você vai comer, você pode definir o que você vai vestir, você pode definir se você quer ser gay. Mas Deus vai dizer quando você vai morrer. Mas Deus vai dizer quando vai chegar teu fim. Isso para mim é o poder final. Você pode sair por aí se debatendo com todo mundo para querer ter poder, autoridade, domínio, força sobre os fracos, ser superior a todos. Enfim, porque a vida é uma disputa. A vida, ela representa isso, uma disputa, uma guerra de consciências. Mas lá no final, as coisas funcionam assim. Deus define quem nasce, Deus define quem morre. E o homem não tem poder total sobre a vida, por mais que seja parcial. A sua autoridade sobre si mesmo, ele não tem autoridade máxima, nem o poder legítimo. E não fala em última instância. Quem fala em última instância é aquele que deu a alma para ele e a vida para ele. E hoje vai ser discutido, será que eu vou deixar esse cara viver mais um dia? Porque ele anda fazendo tanta besteira por aí, e falando tanta besteira, e xingando Deus, e amaldiçoando Deus, sendo que o culpado é ele, esse tonto aí. Que entra no Universal, dão um azeite para ele. Entra lá na Igreja da Graça, dão água benzida para ele. Aqui, filho, nós damos chicote e espada para você. Safado. Que anda por aí em nome de Deus, filosofando, tratando fé com psicologia.
paranormal. O que é fé então? É Deus com a liberdade que Ele quer ter para dizer quem é Ele. Deus com liberdade para ter autoridade sobre o seu povo. Deus com autoridade e liberdade para dizer o que Ele quer e o que Ele vê em nós. Agora, falar que Deus está na tua vida, isso todo mundo pode falar, filho. Mas poucos têm. Mas aí que entra a questão. Mas quando Deus delega autoridade, que aí entra a igreja, o pastor, o líder, os crentes, todos eles vão responder pela autoridade lá no final, se fizeram um bom uso ou não disso. Porque lá no final, quem não se submeteu à autoridade legítima de Deus e a sua palavra final, vão ser condenados. Tudo que você faz na vida fica registrado ali em cima, onde você não quer olhar agora, no reino dele. E lá na frente, todos vamos prestar contas desse desprezo e desse descaso em relação ao que Ele quer de nós. Amém? Então a autoridade de Deus é um poder constituído por Ele mesmo. Não tem eleição de povo, e nem o povo também o concedeu e o nomeou. Quem nomeou? Deus, e outorgou a ele autoridade, foi lá, fez o santo que ele queria adorar, e religião é isso. Eu quero o santo tal, e agora eu vou dar autoridade sobre esse santo, porque eu vou torná-lo como uma divindade na minha vida, e tudo que ele ensina, e tudo aquilo que está por detrás de suas tradições, eu vou obedecer. Deus para mim é isso. Você não o gerou, você não o criou, você não o esculpiu, você não deu traços a ele, personalidade para ele, caráter para ele, vontade para ele, por si mesmo. Dentro da história do homem, revelou quem ele é, e o que ele pensa, e quais são as suas vontades e os seus propósitos. Nós não temos participação naquilo que ele é, nem no que ele se tornou, nem no que ele revelou. Deus é isso, tem autonomia, tem autoridade, é quem é e faz o que quer. Aonde está esse Deus, pastor? Vamos procurar. Então vamos saber aonde está. Mas não aceita especulações, não aceita pressupostos, não vai pela intuição, dedução. Porque esse Deus que é vivo e que tem a autoridade que tem, Ele não pede licença para os homens não, Ele passa por cima de quem tiver que passar. Texto de João 19, versículo 10, a igreja abra. Olha lá, o carro está falando língua estranha lá. João 19, versículo 10. Abre o texto aí, meus irmãos. Vamos ler esse texto em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Pode ler. Oh, meu Senhor Jesus, dá vitamina para esse povo. João 19, versículo 10, lê em voz alta, cenáculo. Amém? Lê de novo em voz alta, porque teve gente que não estava percebendo. Vai. Aí está o aspecto de quem foi nomeado pelo povo e eleito pelo povo. Esse cara tinha o conceito de que a autoridade que ele exercia, que era parcial, daria a ele condições de matar e crucificar o próprio Filho de Deus. O que Jesus diz no versículo abaixo aí? Lê agora. Então eu vou entrar no mérito de uma coisa, eu quero que você preste atenção aqui. Então entre o poder constituído por Deus e o poder eleito pelo povo, qual é o maior? O poder eleito por Deus. A autoridade que vem de Deus é superior à autoridade dos homens. E quando meu Senhor foi apresentado perante a lei romana, ele, por direito judeu e também de não ter acusação, poderia ter apelado a Roma para ser livre da sentença da condenação. Mas nós sabemos que nós precisávamos daquela morte
para sermos redimidos, para recebermos a salvação, por isso ele morreu. Mas esse cara tinha um pensamento puramente político e como ele pensava, muitos evangélicos também pensam. Que o respeito e a obediência também deve ser dada a outras autoridades, constituídas, em todos os níveis da vida. Por mais que contraditório. Então, na cabeça de muita gente, é um dever religioso, como também um serviço prestado para Deus, respeitar autoridades que foram constituídas e eleitas pelo povo. E eu queria dizer para você aqui, e muitas vezes, por detrás de coisas legais, aparentemente convincentes, não tudo contraditório, porque há coisas que até tem na Constituição e na lei, que a fé também defende, o Evangelho também prega de deveres civis e sociais. Mas há um conceito sobre o povo, de que a Bíblia ensina, a palavra de Deus estimula, de que os crentes devem obedecer e estarem submissos a autoridades que foram eleitas e constituídas pelo povo, até mesmo quando elas estão contraditórias, porque são autoridades, que é o que fala lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, que é um texto que muitos pastores pervertem, né? 13:1, Romanos 13:1, eu queria até que a igreja abrisse e lesse em voz alta para o povo da internet aqui, meus irmãos que estão na internet também ouvir junto com você. Pode ler para o pastor. E lá em 1 Pedro 2,13 ele diz, sejam sujeitos a toda autoridade humana. Eu já vi muito pastor pegando esse texto aí, para querer exatamente manipular a igreja a obedecê-lo e também fazer com que a igreja participe de elos ou então propósitos políticos. Sabe aquele conceito de que a unção de Deus também emana, também cai e recai sobre a coroa, sobre os políticos, sobre o governo, sobre o Estado, poder constituído por ele? Biblicamente isso não se fundamenta, isso é uma coisa ridícula como herege. Há autoridades no mundo, eleitas pelo povo, que eu obedeço e me submeto muitas vezes, porque elas também estão escritas no Evangelho que eu estou sujeito. Mas se hoje eu tiver que desrespeitá-las para continuar crente e obediente ao meu Senhor, eu estou pronto para fazer isso. Eu vou dar um aspecto atual, o que nós estamos vivendo hoje aqui a nível de imposições de regras e leis humanas. Já tentaram várias vezes e não conseguiram tornar a homossexualidade uma natureza jurídica, ao ponto da igreja não poder mais ensinar que essa opção é pecado. Então, o Estado luta hoje para dar ao homossexual não o direito humano de escolha sexual, mas a natureza jurídica aonde ele passa exatamente a ter direitos superiores aos outros. Então essa lei é perversa, puramente perversa. Por isso, porque ele passa a ter uma personalidade maior do que os outros. Bem, a partir do momento que o Estado entende que todo homossexual não pode ser doutrinado por igreja nenhuma, e passa a também condenar pastores e igrejas com multas e prisões por causa disso, irmãos, eu não estou falando aqui de desrespeito, estou falando de ensinamento. Agressão e desrespeito, nem eu sou a favor, nem o meu Senhor também. Mas o direito também dele não pode restringir o meu de ser pastor e de ensinar dentro desse ambiente do qual nós entendemos que é um lugar sagrado de Cristo. Tá? Mas vamos imaginar que eles pudessem entrar hoje aqui e dizer a mim o que eu preciso ensinar sobre isso. E a imposição passar a ser só para mim, não para eles. Eu vou obedecer? Não. Eu vou me sujeitar? Não, porque a autoridade legítima, o poder legítimo, a autoridade máxima vem de Deus, não sai dos homens. É eleita por Ele, não é eleita pelo povo. Separem as coisas. Pastor, para que isso me serve?
Opa! Para você exatamente discernir e entender aonde Deus está, aonde Ele opera e quais são as condições que Ele impõe para que as suas manifestações cheguem a você. A partir do momento em que eu passo a ter o entendimento de que tudo é a mesma coisa, e de que Deus está em todos os lugares, e de que todas as autoridades e instituições foram erguidas por Ele com a benção dEle, então eu posso não ter mais condições de identificar quem é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma besta teologicamente, pelas doutrinas erradas que ensina. Eu não posso mais definir teologicamente quem é a ONU e as atrocidades que ela comete por intermédio dessas regras humanistas que ela se esconde, e um monte de besteiras que a gente vê homens planejando lá fora para atingirem o poder máximo da criação, das coisas criadas. Passamos a estar míopes, completamente desproporcionais de entendimento para saber onde está o mal, onde está inserido a malignidade aqui neste mundo. Porque tudo, para mim, é um poder constituído por Deus. Deus habita em todo lugar e está em todos. E na prática não é isso que a fé ensina, não. Deus está sobre quem aceita a sua autoridade. Ele habita sobre quem concorda que Ele seja quem é. E fale o que Ele gosta de falar. E expresse tudo a seu respeito sem que ninguém o impeça a isso. E obviamente para isso ele vai precisar de seus representantes, da sua igreja, do seu povo, dos crentes. Então nós não podemos ter problema com essa liberdade. Mas de repente pode ser que o que eu estou falando aqui até agora, nesse exato momento, você não concorda, você não aceita e não é obrigado. Mas eu ponho muito em dúvida o Deus que você acredita. Porque a partir do momento em que Deus, esse Deus que você acredita, passa a disputar a autoridade com os homens, tem perca de caráter, de vontade e de personalidade. A partir do momento desse Deus que você acredita, Ele não sabe mais dizer e expressar o que gosta, como também o que odeia. Eu não quero esse Deus. Repudio esse Deus, condeno Ele. Porque se hoje eu me entreguei a Jesus, é só por esse fato de saber que pelo poder dEle, eu me salvo na minha impotência. Porque Ele é perfeito, eu posso me salvar na minha maldição. E todas as minhas fraquezas e impotências e transgressões e iniquidades somam na graça dEle e no poder dEle. Porque Ele pode fazer qualquer obra que Ele quer fazer, ainda mais transformando um pecador. Mas a partir do momento que eu tiver que carregar esse Deus e falar por Ele, e ensiná-lo, e passar a dizer a Ele quais são as regras, que nem esse Deus da modernidade, aceite que o mundo agora é diferente, concorde que agora o mundo mudou, ceda as suas leis ao seu pensamento, à sua vontade, porque os homens que estão aqui não vão te aceitar se você não pensar igual a eles. Quem está entendendo diz amém, da glória a Deus aí. É o que fala para você, né? Está defasado, está antiquado, a Bíblia não cabe mais nesse mundo moderno, as coisas mudaram, não cabe mais. Quem a gente vai pedir para sair então? Quem vai sair? Vai falar para ele para sair, ó. Vai dizer lá, ó, Deus, sai desse mundo, sai da nossa vida, não entra aqui, não vem azarar. Com esse mundo moderno que nós estamos criando um terceiro mundo sem o Senhor. Não queremos o Senhor aqui. É a formiga falando com o sapato 56. Entendeu? Vulcabras ainda. Que formiguinha? O que é que você está falando aí? Mas é assim como eles estão tratando as coisas. Ô pastor, o senhor tem que ceder. Como é que eu vou ceder? O senhor tem que aceitar. Como que eu vou aceitar se eu estou sujeito à autoridade? E o poder legítimo para nós aqui é aquele que procede de Deus. É daquele que sai das suas entranhas, do seu coração, em forma de vontade escrita para nós aí, ó. E por isso que existe igreja, para separar a sociedade daqueles que querem ser crentes, tá? Vai saber de que lado que você está. Então, meu filho, se você pensa que a tua autoridade pode me matar, me crucificar ou então me livrar da morte, você está muito enganado, que quem poderia fazer isso se quisesse é o meu Pai.
aquele que me enviou. Ele vai decidir se eu vou morrer hoje ou se eu vou ser livre dessa sentença. Por isso que o meu Jesus ensina: não tem mais aquele que possa matar o teu corpo, mas aquele que tem poder de fazer a tua alma perecer no inferno. Tenha mais medo daquele que tem autoridade sobre a tua alma do que aquele que pode só tirar o teu corpo. A quem devemos temer mais e obedecer a mais? É Deus, né, pastor? É lógico, nossa, saí de casa para ouvir isso aqui hoje. Mas eu te garanto, ô Girimum, que se nós formos investigar a tua vida, não é o que você está vivendo. Te garanto que poucos aqui nesta igreja hoje vivem o que pregam, vivem o que ensinam e o que professam. A nível de religiosidade, levantam de manhã para obedecer e vão dormindo em obediência a Ele. E eu sou a favor desse caráter religioso. Por mais que a tua escolha não seja Jesus, eu sou a favor desse caráter religioso. Que você realmente sirva o Deus que você acredita. Porque assim, se Ele tiver que te levar para o inferno, você vai por obediência. Mas eu não entendo esses negócios. Eu sirvo aquele Deus ali, mas nem Ele você consegue obedecer, e está cheio de contradições aí. Então vai rever teus conceitos. Se Deus é Deus, Ele manda nisso tudo aqui. Amém, Jesus, ou não? Amém. Abre o texto de Êxodo 15, versículo 18. Então o poder constituído por Deus realmente é muito diferente do poder nomeado e eleito pelo povo, tá? Então, se nós formos levar em consideração, o pastor pode ser eleito pelo povo, nomeado pelo povo, pela instituição dele, e Deus não habita em nada do que está ali. Isso pode acontecer com a igreja também. Mas a primeira coisa que aí no Êxodo 15, 18, no aspecto da autoridade de Deus, seu domínio inalterável, universal e eterno, está sobre o mundo que foi criado. Leia Êxodo 15, 18. Amém. Então a autoridade desse Deus deve ser exercida sobre a vida e sobre aqueles que vivem. Em tudo que foi criado, Ele deve ter autoridade. Em Êxodo 19, 6, também se define que esta soberania, essa autoridade deve ser distinta de todos os poderes, e novamente digo isso, de todas as nomeações feitas pelo povo. A soberania de Deus deve ser distinta e trazer para si aqueles que são herdeiros dessa bênção. Então Deus sempre, quando Ele quis constituir, desde lá do início, a autoridade, Ele sempre também quis constituir um povo que esteja sujeito a esse governo divino. Eu estou construindo com você a perspectiva disso. Então aonde está a autoridade de Deus, está um povo que quer exatamente se sujeitar. E aqueles que estão sujeitos à autoridade dele serão aqueles que são e deverão ser herdeiros desta bênção. A experiência da fé com Jesus não muda nada nesse aspecto, eu vou chegar lá com você. Então, aonde está a autoridade de Deus legítima e o poder da palavra final, ali está os herdeiros dessa bênção também, que vão viver, experimentar, se sujeitar, semear, plantar tudo isso em suas vidas. Então não há um ar de superioridade sobre eles e serem melhor do que os outros, mas uma escolha que vai fazer uma diferença muito grande no final de tudo da vida, ou até nas experiências específicas que nós estamos vivendo agora. Então não é entrar dentro da igreja, fazer uma oraçãozinha e ser despedido para casa com a vitória. Fé e crente é isso. Você se une com o Deus verdadeiro, admite uma vida com Ele de sujeição e passa a desenvolver perspectivas de obediência ao ponto dele se sentir glorificado por isso e lá na frente querer te recompensar também por isso. Ô pastor, me dá a bênção, não tenho poder. Me dá a vitória, não tenho poder. O que o senhor tem poder então para fazer aqui? É o que eu estou fazendo, te ensinar. A Bíblia está aí, e a gente estuda ela para ensinar o povo. Então aonde está a herança, a bênção
E os herdeiros devem estar a autoridade de Deus também praticada. Não há como separar isso. Então você que veio nessa igreja hoje aqui, se a tua escolha for Jesus, e é a escolha correta, se a tua escolha é uma vida por Ele, e é o mais correto, que toda a humanidade deve aceitar, porque é o único caminho que salva na opinião bíblica, você não vai conseguir separar a caminhada de fé da sua autoridade, porque Deus entende que a hora que você disser, você é meu Deus, meu Salvador, meu Senhor, então a autoridade legítima é dele, e a palavra final também. E a forma que ele procura agora de recompensar é esta, sabendo que ele foi glorificado e reconhecido na sua autoridade plena, soberana. Então eu estou lá, vivendo a minha vidinha de cidadão comum, e estas opiniões que a fé dá, estas orientações que a fé semeia no nosso coração, não se trata de religião, se trata de uma caminhada, se trata de você introduzir, criar, erguer, edificar perspectivas de obediência, de devoção, de amor superior por Ele, para que Ele se sinta glorificado e te recompense. Você não vai conseguir tirar do bolso isso. É da vida, das tuas opções e da tua prática. Aonde a autoridade de Deus exerce soberania máxima e legítima, a sua herança e as suas bênçãos também estão ali. Entenda isso e você vai sair desse buraco que você está. Porque muita gente vive de ficar colhendo informações compartilhadas e informações picadas pela boca do povo. Nós vivemos da fé, e nós alimentamos da fé, e cremos que tudo que a fé nos ensina gera uma caminhada de bênçãos, porque ali, quem obedece, não tem como se salvar. Amém? Quem obedece não tem como ficar de fora da salvação, melhor dizendo. Não tem como perder bênção, porque as bênçãos de Deus estão unidas com esse povo que aceita a sua autoridade. Texto de Romanos capítulo 9, versículo 21. Outra coisa que Paulo ensinou aí. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Vai, cenáculo. Amém. Leia em voz alta que você está meio morto hoje, filho. Pode ler. Amém. Então o que Paulo está fazendo aí? Ele está fazendo nada mais do que uma denúncia dos homens que não aceitaram se sujeitar à autoridade legítima de Deus. Porque o Evangelho entende que estes homens, eles não conseguiram ou não tiveram disposições de que Deus realmente fosse quem Ele é, na sua experiência pessoal de vida, até mais íntima. Porque a autoridade da qual nós estamos tratando, da parte de Deus, a soberana, que é distinta, sobre o homem consiste em Deus ter o direito e o poder de dizer a Ele qual é a sua vontade, sem disputar com ninguém isso. Um exemplo do que Jesus ensinou: quem amar o seu pai, a sua mãe, a sua família do que a mim, não é digno de mim. Quem testifica esse texto diz amém. Ele está ensinando o quê? Que a autoridade é dele, e que aqueles que o servem, para serem herdeiros das suas bênçãos, devem privilegiar a vontade dele nas suas vidas, além do direito do pai, da mãe ou do matrimônio. O pai, a mãe, a família e os irmãos e os amigos não podem
disputar essa autoridade com ele. Ele quer ser a autoridade máxima da igreja, máxima da vida do crente, máxima de todos aqueles que professam essa fé. A partir do momento em que o céu entender que a autoridade de Cristo está sendo dividida com outras pessoas e ele está em disputa de saber quem é maior aí na tua vida, filho, ele não vai fazer isso e não vai se sujeitar a isso. Então é óbvio que vai chegar no momento da tua caminhada na fé com Cristo, que você vai ter que fazer a escolha entre o que é legítimo e o que é do homem, o que é de Deus e o que foi determinado pelo homem, ou pelo povo, ou pelo tempo, pela sociedade. Jesus, ele quer saber se tudo que está aqui é dele, ou se há forças que estão aqui hoje querendo chegar a um bom senso e um consenso de dividir esse poder. E nós vamos dar uma regra para ele: você só será adorado e reconhecido aqui como divindade se você permitir com que outros nomes ou outras pessoas dividam esse poder. A Igreja Católica é a mesma coisa, na área religiosa. É Jesus e um time do Corinthians e do Palmeiras ao lado dele. Um monte de divindade, de nomes cultuados, adorados, canonizados, dividindo exatamente esse espaço que eu estou pregando aqui. É concebível? Não. E muito mais na questão humana. Ame o teu pai, ame a tua mãe, ame a tua família. Mas se Jesus realmente foi eleito por você e escolhido para ser o teu Salvador, você não pode se ver amanhã dividindo esse poder com homens. Ele não dá a sua autoridade como despojos. Ele não permite ver a sua autoridade reduzida, fraudada, desrespeitada, porque o governo, o Estado quer ter poder sobre a igreja, e eles entendem que há certas regras de fé que infringem a lei da modernidade. E por quinto dos infernos, todos eles, porque nós não erguemos uma igreja para satisfazer a homens, nem sociedade, mas uma igreja para glorificar o Salvador dela. Sabe, o meu pai e a minha mãe não toleram e não aguentam vir na sua igreja, pastor Daniel. Então nem preciso falar para onde eles têm que ir. Porque há também na minha família muitos também que não toleram. Mas a salvação é individual, puramente pessoal. E se você quer ser herdeiro desta salvação que Jesus pagou com a sua morte na cruz, você vai ter que saber de que lado você está, filho. Porque esse conceito de igreja da família, igreja de papai, igreja de mamãe, igreja de noivinho, noivinha, igreja de namorinho, esse conceito é capitalista. É igreja movida de moda. Porque quando o homem entra para servir a Cristo na igreja, ele já sabe, ali a família que prevalece é a família da fé. O povo herdeiro é aquele cuja autoridade de Deus não foi compartilhada com ninguém, dividida com nenhum, como se fosse um despojo. Despojo que você encontra em outras religiões. Deus não entra em disputa com ninguém. Ele não pede licença, ele não discute, ele não debate, ele não tem fórum de opiniões. Ele não pergunta para o homem o que ele acha, o que ele pensa. Quando Moisés foi perguntar para ele, então qual o teu nome? E o que eu digo lá para o povo, diga ao povo: eu sou o que sou e faço o que eu quero. Então quando Jesus, ele se encarna pela virgem, quando ele desce das alturas de maneira sobrenatural para ser encarnado pela virgem que Deus elegeu e virar homem para ser sacrifício pelo pecado da humanidade, ele não foi pedir licença para Roma e para o poder eleito do povo para poder fazer o que ele tinha que fazer. Ele entrou e fez. Chegaram para ele e disseram assim: Senhor, o Senhor ensina teus discípulos a pagar tributo? E ele, sabendo que os caras estavam com má intenção para querer incriminá-lo, o que ele falou? Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. De quem é a cara dessa moeda aí?
É do governador aqui da terra aqui. Então se a moeda tem a cara dele, é dele. Então paga o seu tributo, que não vai ferir a tua fé. Entendeu? E nem tem os princípios com Deus. O poder é legítimo porque tem a cara dele. Mas o que é de Deus, dá a ele. A vida é dele. Você entrou nesse mundo aqui e não precisou pedir licença para o Obama, para o Bill Gates, para poder existir. Deus te concebeu o direito da vida. Então quem são esses caras agora para me dizer o que é certo, o que é reto e o que é correto? Quem são eles para educar os meus filhos? E para dizer para eles quais os princípios que eles devem obedecer? Por que você acha que eu estou nervoso aqui? Porque esses caras pensam que são Deus na terra. E tiram o nosso direito de dizer o que nós queremos ser. Acham que são donos do mundo. E querem ser donos dessa igreja também e mandarem no que eu tenho que pregar. E o que está vindo aí é uma ordem mundial severa. E não sei se nós estamos preparados para enfrentar isso. Mas como vai ficar a imagem da igreja no futuro? Quando a ONU se tornar a constituição maior e o fórum judicial maior desse mundo e passar a dizer exatamente o que as igrejas devem ser e o que os pastores devem pregar, como é que vai ser meu comportamento como pastor, servo de Cristo, sabendo que a autoridade máxima é dele? Você já sabe a resposta, não sabe? Se soar radical para você, o que eu estou te dizendo, não debata o que eu estou pregando sem você confirmar isso pela Bíblia. Entendemos autoridade cujo ponto de vista é a palavra de Deus. Então não me confunda aqui. Não estou pregando ali em Brasília, no congresso. Estou pregando dentro da igreja do meu Senhor a essas pessoas que entraram hoje aqui e que têm construído uma perspectiva divina, que aceite disputar poder com homens. E disputar poder e dividir poder com pessoas que nunca fizeram nada por você. E mesmo se tivessem feito, não fez o que ele fez. Você diz que a tua família é a melhor coisa do mundo. E a coisa mais importante, eu digo que Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Você tornou coisas desse mundo a coisa mais importante da tua vida. Já no meu caso, nada substitui ele. E hoje toda a autoridade da minha vida, eu estou falando por mim, dei a ele. Já era. E o que eu estou fazendo aqui agora? Passando essa informação para você. Mesmo que você não queira, Deus tem a sua vida na mão dele. E a palavra final é dele. Mesmo que você lute, que você guerreie, que você peleje, Deus não vai hesitar em te dar uma lição de comportamento, de escolhas, de estilo de vida. Não pense você que você vai fugir da ira dele, do juízo dele, porque você não vai fugir. Mesmo que você saia aqui dessa igreja hoje te mandando tudo para o inferno que eu estou te pregando aqui, guspe em cima do que eu estou te ensinando aqui. Ele te pega lá fora. Ele vai te julgar. A morte do filho dele não vai sair pelo preço de 30 moedas, não. Você pode ter certeza que ele vai fazer todo mundo pagar essa conta. Principalmente você que está aqui nessa igreja hoje, que não tem relação nenhuma com a fé, nenhuma com Jesus, mas veio hoje aqui fazer uma visita nessa igreja e seja muito bem-vindo. Mas caso você não volte nunca mais aqui, já está dito que essa palavra que você foge dela agora, amanhã ela vai te julgar. E a nossa realidade é essa. Quem nos guardará e nos livrará da condenação maior que vem dele? Ninguém. Só a graça dele.
busque ela. Efésios 1, capítulo 21. A partir do momento em que nós entendemos que a autoridade legítima parte de Deus e do que Ele delegou como liderança representativa da sua palavra, toda a igreja, tudo aquilo que se diz crente, tem que estar disposto sim a obedecer o que Ele fala, mesmo que isso perante as leis humanas seja um crime. Efésios capítulo 1, versículo 21, leia esse texto bem alto, por favor. Além de ele não disputar a autoridade com ninguém, ele ainda determina que todos se sujeitem à vontade dele, para que ele seja glorificado. Quem testifica diz amém. Porque vai vir um dia que ele vai fazer o quê? Vai desconstituir, desconcertar, quebrar, aniquilar toda a autoridade eleita pelo povo. Está aí, ó. Toda a autoridade eleita pelo povo, tudo que um dia os homens consideraram como poder referencial, ele volta para destruir tudo isso. Cai o entendimento de que os reis governam com a sua unção, de que o Estado governa com a sua bênção, por mais que tenham trechos bíblicos, eles são capazes até de fazer isso. Lá na bandeira americana, as estrelinhas que estão ali, é do céu de Deus e do seu reino, e não é. Por quê? Porque nós sabemos que se trata de instituições, de autoridades eleitas por homens, e que andam fazendo coisas aí que não condiz com a vontade dele, e não respeita as suas leis e os seus mandamentos. É um lado oposto, contraditório, por mais que esteja por detrás de coisas convincentes. Sempre no final ele é contraditório, dispensável para nós. Então, se eu me direciono a cumprir certas obrigações civis e sociais, eu faço porque isso é para a glória do meu Senhor, não porque a autoridade humana serve para alguma coisa. Meus irmãos, se eu fosse cair nesse ponto aqui, você pode ter certeza que ia dar outra pregação aqui nessa noite. Eu falei de ONU e Fórum Internacional, Constituição de Poder Mundial. Se você for ver o planejamento da renovação tecnológica da ONU, desde 1996, e for estudar direitinho o que eles estão pensando fazer com o corpo humano, com as dignidades, com a liberdade, com o pensamento, com o cérebro das pessoas, com a sua vida, se você for ver o que esses caras estão preparando, eles querem sacrificar a humanidade, entrar dentro delas como se eles fossem Deus. Então nós estamos nos deparando aí com uma estrutura feita por homens e autoridades, que a igreja também está participando e está sujeita, cujos princípios, leis, perspectivas e planos futuros gladeiam, batem de frente com aquilo que o Evangelho ensina. A começar pelo respeito às pessoas, a começar pelo valor que elas têm para o Evangelho. A política hoje, ela não pensa em humanidade, ela pensa como exterminar pessoas. Para o político, entendeu? É um risco de destruir o planeta. Quanto menor o número delas, mais perspectiva de vida. É assim que eles pensam. Eu não sei por que tanto respeito, tanta veneração. Lá nos Estados Unidos, eles entram dentro da igreja para os pastores orar, entram dentro da igreja para os pastores derramar unção. Aqui no Brasil mesmo, todos esses caras que você está vendo na corrupção, entraram lá para receber extrema unção. Eu quero saber de que lado Deus está. Como é que é isso? Uma hora Deus vai e entra, dá unção. Depois, quando a corrupção vem, como é que ele faz? Você acha que Deus é contraditório assim? Você acha que Deus se contradiz? Bom, se ele eleger alguém para algum poder ou alguma liderança, ele não vai se contradizer dessa forma. Meu Senhor já dizia que o príncipe do mundo é o diabo,
e definiu isso para a igreja, de que todo poder constituído no mundo e pelos homens ali fora existem para servir Satanás. E por incrível que pareça, muitos deles estão dentro da igreja, tirando a autoridade de Cristo e tomando a autoridade do Senhor para governar pessoas mais do que o próprio Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao versículo 25. Todos aqueles que desconsiderarem a autoridade de Deus, está provado pelo fato de que eles vão ser julgados. 1 Coríntios 15, versículo 24 e 25. Pode ler. Amém. Amém, Jesus. Pode ler, meu irmão, não fica com medo não. Amém. Como é que vocês estão vendo aí? O que vocês estão enxergando? Que o Evangelho ele foi plantado aqui nessa terra para ser anunciado, e a vingança dele, futura, é desconstruir, desconstituir, quebrar, aniquilar toda a autoridade eleita pelo povo, ou seja, Jesus acima dela e se vingando sobre ela. Esse é o pensamento bíblico daquilo que governa o mundo agora. Deus não está lá. Jesus não age sobre aquilo ali fora. Ele não tem participação e nem presença naquilo. Aonde Deus está? Sobre aqueles que permitem que a sua autoridade seja soberana. Ele está sobre as pessoas. Ele habita no crente. Ele está naquele que professa a fé e a obediência. E é sobre esses que ele vai dar a sua herança e compartilhar a sua glória, quando vier se vingar de toda autoridade ou instituição de poder neste mundo que disputou com ele o governo das pessoas. Dois caminhos, escolha um deles. Então você que está hoje ouvindo essa pregação, para você se tornar um cristão, o que você vai ter que sacrificar? Você vai ter que sacrificar essa preocupação de obter popularidade, de obter aprovação, de ser normal, de ser admitido, de ter harmonia com o mundo moderno em que você está. Se o teu foco é servir a Jesus, então se prepara, porque o que Ele vai pedir para você construir na tua vida vai incomodar muita gente que está lá fora. E você tem que estar decidido de que lado você vai ficar. Nós não podemos de maneira nenhuma admitir que você seja um crente, que você seja um cristão, se o teu edifício, se a tua fé, se a tua vida religiosa está completamente construída por partes, grandes pedaços dela, da opinião dos outros, e alguns detalhes com a opinião da fé. Ou tudo que está aí é dele, ou tudo que está aí não é dele. Desde a concepção até a formação e o desenvolvimento, Jesus tem que ser toda a estrutura do que você viveu na fé. Para você se salvar, todo esse fundamento tem que glorificá-lo. E a sua autoridade tem que ser vista na tua experiência de vida. Como você pode perceber, a igreja é muito pequena para cuidar disso e administrar isso na tua vida. Por isso a responsabilidade própria de cada um aqui cabe bem. Construa. Erga, edifique, estruture Jesus na tua vida. Põe a autoridade do Senhor para meter o bico e para falar de tudo que você faz. Seja rígido e criterioso para saber se tudo que você vive está de acordo com aquilo que Ele pede, porque é a prática, o pensamento e o desenvolvimento de quem quer se salvar, de quem quer obter bênção com Deus, e não entrar aqui para encontrar pastor que tenha poder de fazer bênção ser jogada do céu e ser dispensada por Deus cegamente. Quanto é uma bênção aí, pastor? Quanto que custa uma bênção aí? Por isso que eles estão lucrando e ganhando.
Por isso que eles abusam da autoridade para se chamarem pastores e líderes cristãos. Porque eles sabem que o povo que frequenta a igreja deles não estão dando a mínima. Porque a palavra de Deus ensina, eles só querem um produto da bênção. Não estão nem um pouco preocupados. Com isso aqui, Mateus 16, 24. Que a soberania e a autoridade desse Deus, desse Jesus, seja a última palavra da vida dele. Para que a autoridade de Cristo seja vindicada, a última palavra da vida dele tem que ser Cristo. Lê o texto aí. Vocês conhecem esse texto, pode ler em voz alta. Amém? Amém? Então o que o Senhor está ensinando aí? A partir do momento em que você quiser segui-lo, a palavra final é dele na tua vida. Então toma a tua cruz, renuncia a si mesmo, vida por ele. Viva por ele. Não é um crachá que você ganha da igreja, que vai te dar a legitimidade dessa salvação. É a confirmação de Cristo, de que a vida que você vive agora é por ele. Então essa experiência de Mateus 16, ela me diz o seguinte: alguém aí vai ter que vencer. Porque lá no final de tudo, a palavra de um dos dois, a intuição, o coração ou Cristo, vai prevalecer. Os dois não podem ser. Então qual é o sacrifício do crente? Deixar com que Jesus tenha a palavra final na vida dele. Ele pode ter pensamentos, ele pode ter opiniões, ele pode até de repente ter dúvidas para obter respostas da palavra, mas em compensação ele sabe que quando ele conhecer a verdade de Cristo, ele vai ter que se decidir por ela lá no estágio final, quando ele for escolher alguma coisa para a sua vida. Como que a fé, ela define isso tão claramente para nós? E por que as pessoas hoje não dão a mínima para isso que eu estou pregando aqui? Mas insistem em carimbar Deus na vida pessoal delas e dizer que andam de acordo com Ele, se nem sabem o que Ele quer. Vou falar de vida sexual, por exemplo. 90% das pessoas que estão hoje dentro da igreja, a maioria delas tem problema com o matrimônio. Quero dizer que a maioria são divorciadas. O divórcio se tornou uma coisa tão comum, tão legítima, mas ninguém foi lá consultar a verdade bíblica e perguntar para ela: você aceita o segundo casamento? Se o cônjuge ainda está vivo, se você for pela tradição bíblica e pela lei constituída de Deus sobre o matrimônio, você vai saber que não. Deus abomina o divórcio e o segundo casamento se o cônjuge não morreu. Mas é óbvio que essa lei não se aplica a uma sociedade completamente desobediente, cuja regra e a lei que ela obedece é a modernidade, cujo sentido é o descaso e a irresponsabilidade. É óbvio que eles não vão concordar com o que eu estou pregando aqui. Sabe o que eles falam para mim quando eu prego isso? O senhor não sofreu o que eu sofri. É lógico que eu não casei com o teu marido, minha senhora. Quem escolheu ele foi você, não fui eu. E vice-versa. E a minha também você não escolheu também não. Então não é porque eu tenho que ter sentimento de pesar pelo que você está sofrendo agora no teu matrimônio, que eu sou obrigado a obscurecer a lei. E o que Deus constituiu como obrigação matrimonial para todo mundo aqui. Não é porque todo mundo está sofrendo e ninguém está feliz com ninguém que nós vamos mudar isso. Lá na frente, Deus vai tomar o legítimo para Ele e vai julgar todos os pontos da minha e da tua vida que nós não estamos de acordo. O que é mais severo para nós? O juízo dos homens ou o juízo de Deus? Talvez por temor você diga o juízo de Deus, mas você não anda esboçando o comportamento de quem teme, não. Então você volta lá para a tua mulher legítima lá e aguenta ela.
Ou então fica casado com Jesus sem mulher. Quem mandou casar? Com ela. Você escolheu, não foi Deus. Foi Deus que te trouxe do céu num lençol branco. Não. Você foi lá, gostou dos olhos azuis. Agora não convém mais, não é mais a princesa. É uma safada agora. Daí o Evangelho diz, problema é teu. Você assumiu. Agora Deus precisa ter autoridade sobre tudo isso e quer ver comportamento cristão naquilo que você está vivendo, nesse lado. E tantos outros lados da nossa vida. Eu poderia dizer, meus amados, só na questão sexual, um monte de gente vai para o inferno que está aqui ouvindo esse culto hoje. Prostituem, fornicam, são consumidores de página pornográfica, entendeu? São uma loja erótica ambulante. Mas daí entram aqui, batem a mão no peito e diz que Deus habita na vida dele. Ah, é? Então a tua Bíblia é do diabo, filho, porque se você for levar em consideração essa verdade que eu estou usando aqui agora, que Deus não compartilha isso aí não. E nem é dono desse negócio todo sujo aí. Deixa claro, as bênçãos e as promessas dele só são divididas com quem se permite se sujeitar e obedecer somente a ele. Quem quer me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue, porque na experiência da fé, a palavra final sempre é dele. Eu não vou gostar, mas é dele. Eu não vou de primeira mão me gloriar, mas eu sei que é dele, e o preço eu vou ter que pagar. Quem tem que prevalecer é ele, não sou eu. Estou lá no texto de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Agora eu vou entrar no mérito daqueles que, messianicamente, foram delegados por Cristo para terem autoridade na terra. Agora nós vamos entrar no ponto aí, para encerrar essa pregação, que talvez esclareça algumas coisas que você precisa aí na tua cabeça. Leia, Mateus 10, 40. Amém? Então em Mateus 10, 40, como João 17, 18, João 20, 21, Atos 1, 8, está claramente, é bíblico, Deus, Jesus delegando, me perdoem, amém, testemunhas dele, né, e representantes dele para anunciar a sua palavra. Isso é fato. Mas como lidar com a autoridade da igreja? E até que ponto ela pode ter autoridade sobre as pessoas que estão aqui? É nesse mérito que eu quero entrar agora, biblicamente. Porque Deus sendo tudo isso, e igualmente Jesus também, em todos os aspectos, até onde a igreja tem autoridade? Então vamos abrir o texto de 2 Coríntios 10, 8 também. Mas uma coisa importante, que não é novidade. Sendo testemunhas comissionadas por Cristo e representantes do Senhor, e eu me refiro aos homens que estão escritos também na Bíblia junto com Jesus, receberam autoridade para fundar, edificar, regularizar a igreja modelo, a igreja universal, não a do Macedo, mas a igreja de Atos 2. 2 Coríntios 10, 8, lê o texto para o pastor. Pode ler. Amém. Então são duas coisas que talvez os irmãos que estão aqui na igreja aqui não precisavam nem ouvir do pastor, mas eu sou obrigado porque eu estou pregando para muito tipo de gente aqui. Então Jesus, antes dele subir para o alto, ele dividiu essa autoridade com aquelas pessoas que ele escolheu. Biblicamente a experiência começa assim. Além de delegá-los a serem testemunhas verídicas do seu nome e da sua palavra, deu também a eles permissão de que eles abrissem a primeira igreja universal. A universal que eu digo, aquela que evangelizar o mundo, tá? Não liga a palavra universal com Macedo, pelo amor de Deus, tá? Não é dele essa palavra. Então a igreja de Atos 2, ela foi instituída por Cristo e cheia do Espírito Santo para tornar o Evangelho de Cristo algo testemunhado, pregado e anunciado no mundo todo. E estes homens que o Senhor escolheu,
eles tinham autoridade sobre a igreja sim, mas até que ponto a autoridade da liderança da igreja é válida na vida das pessoas? Agora você vai abrir o texto também de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Pode ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Hein? Vamos lá? Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, não vai ler o resto não? E o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. Então o que Paulo está deixando claro aí? Que mesmo ele tendo autoridade da parte de Cristo para levar a igreja, administrar a igreja e a vida das pessoas, a sua autoridade precisava da comissão da palavra de Cristo. Ele não tem autoridade para chegar aqui e dizer, ó, faça isso, faça aquilo, faça colar. A autoridade que o Senhor deu a ele tem essa condição de que tudo que ele ensine, tudo que ele fale para alguém dentro da igreja ou fora, tenha a verdade de Cristo, tenha as marcas de Jesus, irmão. Por isso que um pastor, um líder da igreja, ele não tem poder sobre as pessoas. Por isso que a igreja não tem autoridade sobre as pessoas, porque nós somos cidadãos comuns. Mas pessoas que fizeram uma opção pela fé em Jesus, cujo fé agora nos dá condição e entendimento para sabermos qual a verdade seguir. Então toda a autoridade da igreja depende disso aqui, ó, da comissão direta de Cristo. É verdadeiro o que você está pregando? Não, não é. Está confirmado que Jesus pregou? Não. Ele viveu isso? Não. Os apóstolos que ele escolheu também viveram isso? Não. Então por que você está fazendo? E ensinando para os outros como verdade cristã? Rapaz, a gente podia fechar um monte de igreja aí se fôssemos levar a sério a norma e o modelo que está na Bíblia. Um monte fica fora aí. Mas por quê? Porque ao longo dos anos as pessoas foram aceitando as mudanças, assimilando as mudanças, e hoje não concordam ouvir a crítica de que essas igrejas são autoridades nomeadas pelo povo, não por Cristo. Porque para serem autoridades nomeadas e delegadas por Jesus, precisa ter a verdade, irmão. Quem nomeou e elegeu esse teu pastor aí é a Assembleia de Deus. Quem nomeou essa autoridade aí é a junta da tua igreja. Porque se Jesus fosse descrever e qualificar isso que você está querendo colocar como pastor aí, ele ia mandar para Sodoma e Gomorra, e sabe Deus para onde mais. É porque as pessoas não estão requerendo a autoridade de Deus. Por isso que está a zona que está. É que nem o Papa. Pode jogar fumaça lá pela chaminé que você quiser. Nós sabemos daqui que quem elege o Papa é Roma. Porque se um Papa for eleito a dedo por Cristo, ele vai trazer uma reforma lá que eles não vão comportar e sustentar e vão matar ele. É como presidente. Se Jesus fosse eleger um presidente aqui no Brasil, cujos princípios vêm da sua verdade, você acha que esse país e os empresários e a mídia ia aceitar? Se converter, se arrepender e mudar o seu comportamento de como atuam na sociedade? Quem manda nesse mundo é corrupção.
Então, pelo amor de Deus, não é porque tem nome de pastor, nome de apóstolo, que eles levam a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo, para ela ser confirmada na igreja, a verdade dele tem que estar lá também. 2 Coríntios 13:10. Pode ler para o pastor, por favor. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 10. Amém. Amém. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Olha o que ele leu, olha o que ele escreve lá em 5, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Ele está, na verdade, orientando a igreja a não infringir as regras da fé que o Senhor pregou, o evangelho que ele pregou, porque ele seria rigoroso se houvesse ali o quê? Desobediência. Então a autoridade que ele está impondo sobre a igreja não é dele, mas da palavra, e ele só está ali para fazer esse negócio acontecer. Ô apóstolo Paulo, me diz aí, apóstolo, quando que o senhor chegou perante a igreja e disse assim, né? Olha, assim diz o Senhor e era coisa tua? Nunca, porque se ele fizesse, ele infringiu a regra. Quando que o Senhor chegou e fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que o Senhor viveu ou pediu para a igreja viver? Nunca, porque se ele tivesse feito, ele não estaria na tua Bíblia. Mas qual é a orientação? De que a igreja obedeça o evangelho, porque a autoridade é do Senhor e o papel da liderança da igreja é fazer com que essa autoridade não seja comprometida ou falida por nenhum dos fatores da desobediência ou rebeldia do povo que congrega aqui. Então nós vamos fazer valer a pena esse evangelho aqui dentro desse lugar, pregando e disciplinando, inclusive aqueles que não querem se sujeitar. Então para isso nós somos autoridade na igreja, para que a autoridade legítima de Cristo não seja comprometida. É o nosso trabalho aqui. Agora chegar aqui, falar e mandar, fazer as coisas, eu e qualquer outro pastor desse mundo, não tem permissão de Deus para fazer isso. E nem você, nem ninguém. Daí entra a questão, 1 Coríntios 2, versículo 9 e 13. 1 Coríntios 2, nós lemos esse texto? Lemos? Então 1 Tessalonicenses 2, 13. Pode ler, cenáculo. Em voz alta, por favor. Vamos lá, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 2,13, vai. Está claro para os irmãos aqui? Que a autoridade de Deus, seja por palavra ou por expressão, seja recebido por vós como autoridade de Deus. Nós não estamos aqui para ficar falando, ensinando, nós não estamos aqui para ficar determinando coisas que o Senhor não mandou. Nós somos servos dessa autoridade. E ensinamos aqui às pessoas que qualquer palavra ou expressão que venha de Cristo e não de nós, seja recebido por vós como autoridade de Deus. Daí ele fala também lá em Gálatas, capítulo 1:18. Gálatas 1:18. Pode ler em voz alta. Não. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e transtornam o evangelho de Cristo. É isso aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado, seja excluído. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste,
seja anátema. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Procure agradar a homens. Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. Não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A autoridade que nós usamos aqui, ela é prescrita por ordenanças feitas em nome de Jesus, mas com a verdade de Jesus. Nós não estamos aqui para anunciar um evangelho que foi dito e falado por homem algum, ou produzido por homem algum, mas unicamente revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se você aceitar alguma coisa em nome do evangelho, que está sendo falado por homens e não por Jesus, seja excluído você. Ele tem a obrigação da igreja saber se a autoridade da igreja em que ele está, ela é legítima, porque falar em nome de Jesus todos nós podemos fazer, mas ter a verdade de Cristo naquilo que nós queremos ensinar e viver, são poucos aqueles que querem hoje. Então não fala dos erros, não fala da corrupção, não fala da liderança, não fala do que as igrejas estão fazendo. Sabe por quê? Porque você também é culpado, talvez. Muitos deles que estão aí no poder, muitos que estão no auge agora, não chegariam sem o financiamento do povo, sem a eleição deles, sem o apoio deles. Ninguém chegaria lá se o povo não elegesse. Você acha que Macedo seria Macedo hoje? Sozinho? Ele teve o apoio da sociedade mística, ele teve o apoio da sociedade esotérica, ele teve o apoio da sociedade que aceitou falando em nome de Jesus, ensinando coisas em nome de Jesus que Jesus não ensinou. E a gente podia botar um monte aí no lixo, que tem o mesmo perfil que ele, e que a sociedade ainda continua admitindo como coisa de Cristo, mas não tem uma autoridade legítima. Por quê? Porque não está prescrita ou descrita pelo que Jesus ensinou. É feito em nome de Jesus, mas não tem a verdade dele, então eu não posso aceitar. Então, dá licença, tem um pastor lá na frente, lá que nós não podemos tocar. Por que não podemos tocar? Se o que ele faz e ensina é contraditório, ele foi eleito pelo povo e não por Deus. Eu não poderia mexer com ele a nível de exclusão, de disciplinas, se eu soubesse que esse homem é um homem leal, e a autoridade que está sobre ele é o evangelho, mas sabendo que ele é feito de corrupção, por que não mexer com ele e não pôr a mão nele? Daí entra o Silas Malafaia, de vez em quando ele entra lá na canal 13 dizendo: não mexe no ungido de Deus, hein? Não fale no ungido de Deus, senão você vai morrer. Eu não tenho medo nenhum de falar de você, Silas Malafaia, porque falando mal de você eu vou para o céu, safado. E dentre tantos outros aí que ficam coagindo o povo a apoiar e acreditar neles mais do que na Bíblia. Quem está vendo isso, levanta a mão aí. Quem é culpado? O povo. Eles gostam de bandido, mas nós queremos quem? Nós estamos em busca de quem? Nós estamos à procura de quem? Então lá em 1 Coríntios 14, 37, Paulo ainda deixa claro lá o seguinte, que este evangelho que nós cremos que é bíblico, que foi pregado pelo Senhor, deve ser recebido como? Lê o texto, 1 Coríntios 14, 37. Devemos receber como? Mandamento do Senhor. Quem está mandando aí? É o Senhor. E se não foi o Senhor que disse? Então não tem legitimidade. Então não deve ser aceito, nem também respeitado. Os irmãos que me respeitam aqui nessa igreja, eles me respeitam com essa credibilidade, de que nós somos pessoas aqui que lutamos para fazer o evangelho ser divulgado com todos os tons e notas e acentos.
Eu não obtive respeito aqui dos meus irmãos aqui nessa igreja porque Deus me usou aqui, milagres aconteceram, ou coisa desse tipo, levado para um movimento mais sobrenatural do espetáculo. Porque nós suamos a camisa aqui para pregar, já faz mais de 1 hora que eu estou pregando aqui, filho. Se você não for para o céu, não tem a minha culpa. Se você não for e não se salvar, eu não sou culpado. Você entrou na minha igreja, eu preguei. Eu respeito o pastor Daniel, eu não me respeite pela pessoa que sou. Me respeite pelo que eu tenho feito pelo Senhor. E se eu disser aqui, é lícito, eu não tenho autoridade para falar isso sem provar biblicamente. É a nossa responsabilidade, é a nossa prova de amor por eles, sermos não só rígidos, mas preocupados de que nada aqui esteja sendo feito sem a marca dele, sem a confirmação dele, sem algo que confirme que ele comissionou diretamente esse propósito. E hoje nós estamos debaixo dessa experiência, de um Deus que ele quer entrar com toda a autoridade que tem, e reunir esse povo, que será herdeiro da sua promessa, porque obedece a ele. E quando fala em nome dele, se preocupa saber se ele falou mesmo. Sabe, nós não estamos vivendo isso, eu vou fazer o quê? Então não queira cobrar do Senhor essas frustrações que você tem recebido na fé. Todas estas situações que te constrangeram e te decepcionaram, então que você viveu na esfera da fé, que você não obteve resposta, não foi Deus que faliu esse processo na tua vida. Escreva isso aí. Não foi Deus que falhou com você. Alguma coisa você errou. E hoje, quando eu fui orientado a trazer essa palavra, o Senhor já me dizia, quando eu subi aqui nesse púlpito, se nós queremos fazer um propósito reformador na vida das pessoas que entraram aqui nessa igreja e congregaram as suas almas na palavra que ia ser pregada aqui, a nível de mudanças e expectativas de cura, nós temos que saber para onde você está olhando e quem que você ama mais hoje. E se não for Ele, de nada adianta o esforço que eu fiz hoje aqui. Se você não tem disposições para amá-lo e viver por Ele, e tornar a sua vontade na sua vida uma prática de vida, de nada vale o esforço que eu fiz hoje aqui. Sendo que a autoridade dele é uma realidade que permanece, mas não é na vida de todos. E o último texto que eu vou ler é Lucas capítulo 22, verso 25 ao verso 27. Lucas 22, verso 25 ao verso 27. As pessoas que entram aqui no Cenáculo da Fé, em um culto, 2 cultos, ela já percebe que tem alguma coisa diferente aqui. Amém ou não? Amém. Quem testifica diz amém. Amém. Porque nós somos, né? A diferença não, porque a palavra que se prega aqui é a diferença. Lucas 22, verso 25 ao verso 27. Pode ler para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Lê. E os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Agora eu vou terminar essa pregação. Se nós queremos a autoridade de Cristo, o pedido dele é que essa autoridade nos faça servir e não comandar pessoas. Você quer ser grande no reino do céu?
Sirva o seu próximo com a vontade de Deus e será grande no reino do céu. Mas se você quer ter autoridade para mandar em pessoas, o reino do céu não te reconhece. Quero ter uma igreja à minha disposição. Quero ser pai de família. Que nem, por exemplo, o marido, biblicamente, ele tem autoridade sobre a sua mulher. Biblicamente, tem. E é perceptível. Mas até que ponto a mulher deve ser sujeita ao seu marido? Até o ponto que o Senhor for glorificado, porque a hora que ele for desonrado, Jesus deve ser priorizado. Amém ou não? Então, querendo ou não, essa autoridade, ela também presta serviços até por gente que não merece. Muitas vezes a pessoa ela quer honrar o marido, mas ele não merece. Mas ela honra por quê? Para que o Senhor seja glorificado. Quem testifica diz amém. Se você quer ter a autoridade do Senhor, então se prepara, porque esta autoridade vai te fazer servir as pessoas. E não requerer com que elas te sirvam. Porque o conceito de que a autoridade que o Senhor outorgou, deliberou, delegou à liderança da igreja, faz com que ela seja maior do que as pessoas, não é bíblico. Faz com que o líder seja menor do que todas elas. Esse púlpito me pôs acima de você, mas eu sou menor do que você. Porque eu estou aqui, por amor a Cristo, para servir você. E tudo que eu disser a você, eu vou responder diante dele. E estou consciente disso. Que eu não usurpei a autoridade do meu Senhor para construir uma igreja do meu gosto. E se eu fiz, vou responder por isso. Nunca tive a pretensão de escolher ser pastor para ser um comandante de pessoas, ou um líder de um exército de pessoas. Mas poder compartilhar com as pessoas o que Jesus fez na minha vida, é o que eu estou fazendo aqui. Quando eu disse Jesus entra na minha vida, eu mal tinha dimensão de que isso era uma coisa séria. E hoje eu sei que é uma coisa muito profunda, seríssima. Porque além dele não disputar a autoridade com os outros, ele vai requerer a autoridade máxima e legítima nas nossas vidas, inclusive de quem lidera a igreja. Ele vai querer que os líderes estejam ali, servindo as pessoas que estão na mesa, e não dizendo que ele chega na igreja de helicóptero porque ele faz a obra e ele é mais abençoado do que você. Entendeu? De que ele tem privilégios aqui em cima, de que ele tem um fórum privilegiado, de que ele é eleito por Deus, minha gente. A coroa quem colocou na cabeça dele foi o Pai. Está aí, ó, o homem é eleito pelo Senhor, é o anjo da igreja e tudo, e ele vai crescendo. Daí Jesus rebaixou ele aqui. Falou que ele é o garçom. E quando o Filho de Deus esteve aqui, ele também testemunhou isso, lavando os pés daquele que ele escolheu para ser seu discípulo. A autoridade aqui serve. Não abusa, não usurpa, não controla, não domina, não extorque, não sacrifica pessoas. Ela serve as pessoas dentro da vontade de Cristo. Então, se você foi prejudicado, se você foi alvo de algum abuso de autoridade, tenha por culpado, você permitiu que isso acontecesse. Não culpe Deus. E você, irmão, que está aí, aspirando o ministério, querendo fazer a obra, reveja os teus conceitos sobre a fé e verifique se você não está querendo ser alguma coisa dentro da igreja para alavancar a carreira e usar a autoridade para benefício próprio. Tá? Porque se alguém aí está querendo autoridade para crescer sobre os outros, aqui no cenáculo não vai ser não, filho. E para esse povão que está decepcionado com liderança, se algum pastor falou para você, se atira da ponte porque é a vontade de Deus.
e você se atirou e se esborrachou, o problema é seu. Quem falhou foi você de não conhecer a palavra. Então levanta, reanima, pega a tua força, pega a tua disposição e vai conhecer Jesus de verdade. E passa a traçar um objetivo de ter um encontro verdadeiro com Ele. E constrói de novo essa vontade de buscar a salvação. Não perca a tua oportunidade porque alguém te chocou, te estarreceu ou te frustrou. Eles não merecem a tua atenção, nem a tua preocupação, nem a tua tristeza. Olha para aquele que morreu por você e o ame, porque ele nunca falhou com você e nunca errou em possibilidade nenhuma. E quer a tua atenção, para que você hoje, nesta noite, não saia dessa igreja sem um concerto com Ele. Gente que entrou aqui, que trocou Ele por família, por trabalho, por gostos próprios, por tradições, por interesses paralelos, se conserta. Você não é salvo. Deus não está na tua vida pela ordem bíblica, porque não está adequado ao perfil que Deus quer. Então a melhor coisa hoje, Senhor Jesus, me perdoa, eu quero começar uma vida nova, quero fazer as coisas certas. É a melhor coisa para você. Para quem está me ouvindo aí, chega de sustentar canalha, vagabundo e safado. Sai da igreja logo, você vai para o inferno por causa dele. E está lá pedindo confirmação para o Senhor, se ele deve sair da igreja ou não. Só falta o pastor beijar o capeta, porque o resto ele já fez tudo. E está lá respeitando a autoridade eleita do povo. A autoridade eleita pelo povão. Porque se fosse por Jesus, a verdade dele tinha que estar lá. E se não está, é homem comum, pau nele. E o que esses caras têm medo, sabe o que é? É a igreja começar a pensar por si mesma e pela palavra, e eles começarem a ser revelados do que são. E do que andam fazendo por aí. Amém ou não? Eu não tenho problema nenhum, você pode ficar feliz da vida aí, porque eu dou valor para o que está escrito aí. Quero isso, amo isso, a palavra do meu Senhor. A igreja Sinal com a Fé é a melhor igreja, não é não? Tem gente aqui que nem salva é. É a única igreja certinha do mundo, não é não. Tem coisas aqui que nós estamos tentando consertar, na vida de membros inclusive. Então o que tem de tão especial aqui nessa igreja, pastor? Nós não aceitamos coisas faladas em nome de Jesus que não tem a verdade dele. É simples assim. A autoridade é Ele, o cabeça é Ele. E se você diz que você tem Ele, Ele tem que comandar isso que está aí. Ou então, você é um falso, que tem que se arrepender hoje e se converter aqui. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.